Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Há um rio dentro do peito que insiste em correr, mesmo quando a alma seca, mesmo quando o mundo quer vender. Caríssimos e caríssimas, eu lhe agradeço pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Bem, ontem eu trouxe para vocês a notícia que um vereador da minha cidade propôs que os vereadores abrissem, ou melhor, que os vereadores ganhassem o salário mínimo. Nós já sabemos que aqui em Japeri isso não vai passar nem querendo. E com todo respeito, os primeiros a lamentarem esse possível dessa votação foi o pessoal do PT. O PT da minha cidade é meio bolsonarista, ou melhor, é bolsonarista inteiro. Mas olhando ainda, eu falo isso com muita certeza porque a gente conhece bem de perto alguns membros do PT da minha cidade. Só não são milicianos ainda, mas se der procurar bem, vai ter. Mas olhando bem para a realidade da minha cidade, não precisava do vereador fazer esse show todo, bastava ele assinar um termo, abrindo mão dos 10 mil que ele recebe de apoio, que aqui na minha cidade o vereador ganha 13 mil de salário, uma cidade que tem uma das piores rendas per capita do estado do Rio de Janeiro, para não dizer do Brasil, onde nós temos o IDH mais baixo do estado do Rio de Janeiro. E aí você vê, nesse sentido, ele abriria a mão dos 10 mil que ele recebe de jeton de apoio e abriria a mão também do seu salário, pedindo só verba indenizatória, no caso combustível, que eu concordo, vale transporte, mais o ticket refeição, alimentação, e aí você teria o salário mínimo como base de pagamento. Mas como quer causar, período eleitoral é assim mesmo, eles vêm com essa proposta. Sabe que não vai passar, mas deixa quieto. Mas olhando e com todo respeito para a realidade do nosso querido país chamado Brasil, esse Brasil de meu Deus, Brasil onde nós estamos vivendo, ontem, na CPMI do INSS, foi proposto a quebra do sigilo bancário do Lulinha, filho do Lula. Alguém veio falar, você tá vendo aí? Só que você for olhar bem as delações, também aparece lá o nome de ministros e ministras do governo Bolsonaro. Mas esqueci, né? Você vai olhar só pro outro lado e esquece de olhar o teu quintal. Uma frase que eu ouvia muito quando eu ouvia muito, quando eu questionava a rachadinha do Flávio Bolsonaro, o envolvimento com milícia dos filhos do Bolsonaro, a frase que eu ouvia era: eu votei foi no Bolsonaro, não foi no filho do Bolsonaro. E agora essas pessoas talvez votem no filho do Bolsonaro, mesmo com as denúncias. E eu vou dizer para vocês a frase que vocês disseram: eu votei foi no Lula, não foi no filho do Lula. E que ele seja investigado. E se ele for culpado, que seja preso. Ao contrário de vocês que ficam aí criando subterfúgios, explicando, criando teorias. Eu quero que seja preso o filho do Lula, até o próprio Lula. Ao contrário do que vocês dizem por aí, se ele estiver errado. Agora, vocês não, vocês querem, justificando um roubo, vocês prendem uma teoria. Não, por quê? Não tem um porquê. Se está errado, pau neles é. Se está certo, vamos elogiar e vamos valorizar e vamos eleger. Agora, com todo respeito, não dá para ficar fazendo média aí, igual vocês fazem aí com a coisa errada da extrema-direita. E no Rio de Janeiro, se definiu já pelo menos a extrema-direita e a direita os seus candidatos. A extrema-direita, o seu Cláudio Castro, candidato ao Senado, juntamente com o seu Márcio Canella de Belford Roxo, né? Os dois candidatos ao Senado do Rio de Janeiro. Nós estamos lascados. Também o Ruas, né, o deputado Ruas, que foi secretário do Cláudio Castro, com o Rogério Lisboa sendo candidato a governador do estado. Olha, coisa boa. Estamos lascados. Também está, né, decidido já também, na direita, na extrema-direita, agora na direita, o senhor Zé Carioca, o senhor Eduardo Paes, ele que vai ser o candidato do PSD, da direita, juntamente com a bolsonarista irmã da família Reis. Resumindo, no Rio de Janeiro, por enquanto, ou você se lasca ou você se ferra. Você decide.
ou se lascar ou se ferrar. Essa é a opção que nós temos no Rio de Janeiro. Aí um amigo falou lá de Nilópolis, né, meu amigo começou a falar assim, olha, a gente está decidindo se a gente vai para frigideira ou se vai para água fervendo, para frigideira com óleo quente ou para água fervendo. É só votar nas próximas eleições. Vamos nós pro Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao 26. E aqui eu entro com uma notícia, né? Muitas das vezes, quando eu leio alguns evangelhos, e esse evangelho é um deles, eu pego, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Você também, se você pega esse evangelho e fala assim, olha, volte ao teu irmão e peça perdão, como é complicado isso. Jesus tem uma mania, de vez em quando, de colocar umas coisinhas pra gente. Todos nós que estamos vivos e que estamos nessa realidade, tem alguém que nos feriu bastante para que a gente fique com alguma mágoa. E aqui Jesus ele tenta transformar isso em um projeto libertador. Primeiro ele pede para não ter ódio do irmão. Quando ele fala não xingue teu irmão, não crie ódio. É difícil não xingar certos, inclusive religiosos, né? Tem certos padres e bispos que a gente quando lembra dele dá vontade, a gente até consegue xingar no coração. E aí Jesus fala, olha, não guarde isso, não leve isso. A psicologia nos ensina, quando a gente guarda ódio, a gente gera o ódio em nossa corrente sanguínea, em nosso coração, em nossa alma, em nosso ser, isso nos faz mal. O ódio, ele envenena a gente. Muitas das vezes, a gente vê aí discursos de ódio, né? Discurso de cólera contra grupos específicos, e você vê aí atualmente a famosa discussão, é comunismo! Tudo é comunismo, tudo é comunismo, tudo é aquilo que eu não concordo. E a gente costuma rotular, e Jesus aqui ele fala, olha, não precisa rotular teu irmão de tolo, de louco. Não. Se você rotular, você começa sendo um réu. Porque a violência maior surge das pequenas violências. Hoje você grita com a sua esposa, amanhã você dá um empurrão nela, e no outro dia você está espancando a sua esposa na relação familiar. Hoje você grita com seu filho, amanhã você bota ele, joga ele na parede. Então Jesus fala, não comece. A palavra é essa. Não odeie o teu irmão, não trabalhe o ódio, não valorize o ódio. Porque o ódio, a mágoa, o rancor, vai transformar você num ser que não é cristão, que não é humano. Por isso ele fala, não matarás. Não matar não é não matar apenas do dar o tiro ou dar a facada. É você não começar se matando, cativando o ódio. E aí Jesus vai, ele amplia isso aqui. E lembrando o seguinte, Jesus no evangelho de hoje, ele fala, não seja a vossa justiça como a dos fariseus, que era um grupo de leigos, fique bem claro isso, que são leigos da Igreja Católica sobretudo, e nem dos doutores da lei, que era um grupo de homens ligados ao templo, consagrados, sacerdotes, estudiosos, teólogos. Nós devemos entender, e desculpem eu usar esse termo, que a piedade e a misericórdia que Jesus nos pede para vivenciarmos nessa quaresma, nos leva ao desafio do perdão. E aí que eu falo, no início dessa fala, eu comecei falando, como é complicado. Jesus pede cada coisa que é difícil às vezes a gente poder imaginar. Aí você faz o quê? Pula, vamos pular essa parte da Bíblia que é melhor. Mas não tem como pular nenhuma parte. Ou nós colocamos em prática toda a lei, como diz Jesus, ou nós estamos apenas vivendo uma religiosidade de hipócritas. Então que possamos nós, a pedido do Evangelho no versículo 25 e 26, que possamos voltar para poder fazermos o acordo com as pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram. E como eu disse ontem, pedir desculpa até quando você está certo, para que não haja a entrega ao promotor e o promotor nos condene à cadeia, como diz aqui no final, no versículo 26. Vou parando por aqui. Peço o seu like, o seu comentário. Eu sou Daniel Nonato. Se eu me perder no brilho, que o rio me lave enfim.
faça em barro e graça, me devolva ao meu jardim. Tantas luzes, tanta pressa, tanta fome de aparecer, mas a vida é o gesto simples de ficar e compreender.